E se você pudesse ganhar 6 horas extras todos os dias da sua vida? Enquanto a maioria das pessoas dorme 8 horas seguidas todas as noites, alguns dos maiores gênios da história faziam algo completamente bizarro. Eles dormiam apenas alguns minutos a cada poucas horas. Leonardo da Vinci e Nikola Tesla são os nomes mais famosos que supostamente usavam esse método. Eles dormiam pouco, mas dormiam várias vezes ao longo do dia. O resultado? Mais tempo para criar, inventar e produzir. Isso se chama sono polifásico. Mas será que isso é realmente um hack genial para o cérebro? Ou você está apenas fritando seus neurônios sem perceber? Hoje vamos descobrir o que é o sono polifásico, como ele funciona, quais são os métodos mais conhecidos e, o mais importante, se vale a pena tentar hackear seu sono para dormir menos. Prepare-se, porque esse vídeo pode mudar completamente a forma como você enxerga suas noites de sono. Fica comigo até o final, porque no final eu vou te perguntar se você teria coragem de dormir só 2 horas por dia para tentar ser mais produtivo. Vamos direto ao ponto. A maioria de nós pratica o que chamamos de sono monofásico. Dormimos uma única vez por dia, geralmente à noite, por um bloco longo de 7 a 9 horas. Já o sono polifásico quebra completamente essa regra. Em vez de dormir tudo de uma vez, você divide o descanso em vários cochilos pequenos espalhados ao longo das 24 horas do dia. A ideia central por trás desse hack é bem ambiciosa. Atacar diretamente a fase mais importante do sono, o sono REM, Rapid Eye Movement, e tentar eliminar o tempo morto das outras fases do sono, as fases leves e o sono profundo. Os defensores do sono polifásico acreditam que, se você treinar o cérebro para entrar rapidamente no sono REM, assim que fecha os olhos, você consegue recuperar a energia mental e física com muito menos horas totais de sono. É como se você estivesse reprogramando seu cérebro para ser mais eficiente no descanso. Existem diferentes níveis de sono polifásico, desde os mais leves até os mais extremos. Alguns métodos permitem dormir cerca de 4 a 5 horas por dia. Outros vão para o limite, apenas 2 horas diárias, divididas em vários cochilos de 20 minutos. Mas atenção, não é só dormir menos. É mudar completamente o padrão de sono que a evolução construiu em nós ao longo de milhões de anos. Agora que você já entendeu o conceito básico, vamos falar dos métodos mais conhecidos de sono polifásico. Existem várias formas de praticar, mas 3 são as mais famosas e usadas. 1. Huberman, o mais extremo. Esse é o método mais radical de todos. Consiste em dormir 6 cochilos de 20 minutos ao longo das 24 horas, espaçados a cada 4 horas. Total de sono por dia. Apenas 2 horas. A ideia é treinar o cérebro para cair direto no sono REM assim que você fecha os olhos. Não há tempo para sono leve ou sono profundo longo. Tudo é focado na fase REM, que é onde acontece a recuperação mental, consolidação de memórias e processamento emocional. Muitos que tentam relatam um estado de alerta mental muito alto nos primeiros dias, mas o corpo costuma cobrar caro depois. 2. Everyman, o mais equilibrado. Esse é considerado por muitos o meio termo do sono polifásico. Você dorme um bloco principal de 3 horas à noite, ou as 3 cochilos de 20 minutos durante o dia, geralmente um de manhã, um à tarde e um à noite. Total aproximado, entre 4 e 5 horas de sono por dia. É mais fácil de adaptar à vida real do que o Huberman, porque ainda mantém um bloco maior de sono noturno. 3. Siesta, o mais comum e acessível. Esse é o método que muita gente já pratica sem nem saber que tem nome. Você dorme 6 horas à noite, plus um cochilo de 20 a 90 minutos à tarde. Total, cerca de 7 a 8 horas, mas dividido em 2 momentos. O objetivo aqui não é dormir muito pouco, mas otimizar o sono da tarde para recuperar energia e melhorar o foco durante o resto do dia. O segredo de todos esses métodos é o mesmo: treinar o cérebro para entrar no sono REM o mais rápido possível. Quanto mais rápido você cai no REM, menos tempo total de sono você precisa. Mas nem tudo são flores. Agora, vamos ao que realmente interessa. O que acontece quando alguém tenta colocar o sono polifásico em prática? Os nomes mais famosos ligados a esse método são Leonardo da Vinci e Nikola Tesla. Dizem que da Vinci dormia apenas 20 minutos a cada 4 horas, o famoso Huberman, para ter mais tempo para pintar, inventar e estudar. Tesla também era conhecido por dormir muito pouco, muitas vezes apenas 2 horas por dia, divididas em cochilos. Mas será que isso é verdade? A ciência moderna tem respostas mais sólidas. Nosso corpo é regulado por um relógio biológico chamado ritmo circadiano. Esse relógio é controlado principalmente pela luz do sol e pela produção de melatonina à noite. Quando você quebra esse ritmo com cochilos curtos e frequentes, o corpo entra em estado de alerta constante. No começo, muitas pessoas relatam uma sensação incrível: mais foco, mais energia mental, sensação de estar acima do normal.
Isso acontece porque o cérebro libera mais cortisol, hormônio do estresse, e dopamina para manter você acordado. Mas o preço biológico aparece com o tempo. Queda na imunidade. Você fica mais doente. Problemas de memória de longo prazo. Dificuldade de concentração depois de algumas semanas. Alterações no humor, irritabilidade, ansiedade. Aumento do risco de doenças cardiovasculares e metabólicas. Estudos com velejadores solitários, que usam sono polifásico em competições longas, mostram que o método funciona em emergências, por curtos períodos. Eles conseguem manter o desempenho por alguns dias ou semanas. Mas, quando tentam manter isso por meses ou anos, o corpo cobra a conta. A ciência é clara até hoje. Não existem estudos de longo prazo que comprovem que o sono polifásico extremo seja seguro ou saudável para a maioria das pessoas. O sono profundo, fases 3 e 4, e o sono REM precisam de tempo contínuo para cumprir suas funções de reparo físico e mental. Muitos que tentaram o Uberman por longos períodos acabaram abandonando o método por exaustão, problemas de saúde ou perda de performance cognitiva. Resumindo tudo o que vimos neste vídeo, o sono polifásico é a ideia de dividir o sono em vários cochilos ao longo do dia, em vez de dormir uma única vez à noite. Os métodos mais conhecidos são o Uberman, apenas 2 horas por dia, o Everyman, cerca de 4-5 horas, e o Siesta, 6 horas à noite, + um cochilo à tarde. A promessa é tentadora, dormir muito menos e ganhar várias horas extras por dia para ser mais produtivo, como supostamente faziam Da Vinci e Tesla. Mas a ciência mostra a realidade. Nosso corpo foi projetado ao longo de milhões de anos para seguir um ritmo circadiano baseado na luz do sol. Quando quebramos esse ritmo de forma extrema, o cérebro entra em estado de alerta constante, libera mais cortisol e, com o tempo, cobra um preço alto. Queda na imunidade, problemas de memória, dificuldade de concentração, irritabilidade e risco maior de doenças. O sono polifásico pode funcionar por curtos períodos em situações de emergência, como velejadores solitários ou militares, mas não é sustentável nem saudável para a maioria das pessoas a longo prazo. Entender o sono polifásico não serve só para tentar dormir menos. Serve principalmente para entender que o sono não é negociável. O segredo da produtividade e da saúde mental não está em dormir menos, mas em dormir melhor. Se você quer ter mais energia e foco, invista em sono de qualidade, horários regulares, exposição à luz natural durante o dia e escuridão à noite. Hackear a mente é tentador, mas o seu cérebro é uma máquina complexa e antiga. Respeitar seus limites costuma ser o verdadeiro hack. E você? Você teria coragem de tentar dormir só 2 horas por dia para ser mais produtivo? Ou prefere manter um sono monofásico de qualidade? Me conta nos comentários qual foi sua experiência com sono e se você já pensou em experimentar o sono polifásico. Se você gostou de entender os mistérios do sono e do cérebro, já sabe o que fazer. Deixa aquele like para ajudar o canal. E se inscreve no Guru Sabidão com o sininho ativado. Obrigado por assistir até o final. Cuide bem do seu sono, porque ele cuida de você. A gente se vê no próximo vídeo.